Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade do irmão penitente terceiro. Lá você encontra histórias de santo, vídeos, curiosidades e outros textos. Bastante conteúdo para você se aprofundar na nossa espiritualidade. Aproveitando, faço também um convite para conhecer as nossas fraternidades espalhadas por todo o mundo há mais de 800 anos, levando Cristo, a Boa Nova, na maneira de nosso fundador, o nosso pai seráfico, São Francisco de Assis, na sua forma simples, alegre e muito humilde. Agora vamos dar continuidade aos milagres de Santa Clara. Hoje a gente vai falar de alguns milagres de Santa Clara feito por um gesto que é muito característico de Clara, que é o sinal da cruz. Muitas graças foram conquistadas, muitos livramentos aconteceram. E como fonte, como sempre eu apresento, esse livro aqui, grosso, com muito conteúdo, uma literatura muito rica sobre nosso pai seráfico e sobre toda a espiritualidade. Se chama Fonte Franciscana. Então vamos lá. Eu marquei aqui. E o título é o seguinte: dos diversos milagres que fazia com o sinal e a força da cruz. É um texto um pouco longo e vou tentar correr um pouquinho para a gente concluir ainda nesse vídeo. Então vamos lá. Uma vez, o crucificado amado correspondeu à amante, e aquela que foi incendiada de tão grande amor pelo poder da cruz. Foi distinguida com sinais e milagres pelo poder da cruz. Quando fazia o sinal da cruz vivificante sobre os enfermos, a doença fugia deles de modo maravilhoso. Tocarei em alguns casos entre muitos. O bem-aventurado Francisco mandou à senhora Clara, um frade enlouquecido de nome Estevão, para que fizesse sobre ele o santíssimo sinal da cruz. Conhecia, pois, a sua grande perfeição e venerava-lhe a virtude. A filha da obediência, por ordem do pai, fez sobre aquele frade o sinal e deixou dormir um pouquinho no lugar onde costumava orar. E ele daí a pouco, livre do sono, levantou-se curado e voltou ao pai seráfico São Francisco, liberto de sua sanidade. Aqui outro milagre. Um menino de 3 anos chamado Mateuzinho, da cidade de Spoleto, tinha enfiado uma pedrinha em seu nariz. Ninguém conseguia tirar aquela pedra do nariz do menino e nem ele conseguia expeli-la. Em perigo e com enorme angústia foi levado à senhora Clara, e quando foi assinalada por ela com o sinal da cruz, imediatamente soltou a pedra e ficou livre. Outro menino de Perusa, tendo um olho todo coberto por uma mancha, foi levado à santa, serva de Deus. Ela tocou-lhe o olho, imprimindo-lhe o sinal da cruz e disse: lave-me a minha mão, para que... Leve-no a minha mãe, falou a criança. Dona Hortalina seguira a plantinha e passaram para a ordem. Perdão, pessoal. Aqui, deixa eu ver. Essa mãe aqui não é a mãe da criança, é a mãe de Clara, que também fazia parte da ordem. Olha, vamos ver aqui a fala de Clara. Leve-no a minha mãe, para que ela trace sobre ele o sinal da cruz. Sua mãe, mãe de Clara, quero dizer a dona Hortolana, seguira a plantinha e passara para a ordem depois da filha. Viúva servia ao Senhor no horto fechado com as virgens. Recebido dela o sinal da cruz, imediatamente o olho do menino teve a mancha do olho expurgada, vendo Clara limpidamente. Clara então assegurava que o menino fora curada pelos méritos de sua mãe. A mãe declinava o peso do louvor em favor da filha, dizendo-lo indigna de tão grande coisa. Que interessante, né, esse milagre?
Foi um milagre compartilhado entre mãe e filha. Outro milagre é uma das irmãs chamada Bem-vinda, tinha suportado quase 12 anos embaixo do braço a chaga de uma fístula que soltava pus por 5 orifícios. Compadecida, a Virgem de Deus Clara aplicou-lhe um emplastro especial, o sinal salutífero. Imediatamente feito o sinal da cruz, a velha úlcera transformou-se em uma perfeita saúde. Outro milagre que outro de suas irmãs, chamada Amada, jazia enferma de hidropisia havia 13 meses, consumida também pela febre, tosse e dor do lado. Compadecida dela, a senhora Clara recorreu ao nobre experimento de sua medicina. Assinalou com a cruz o nome de seu Cristo e de imediato a saúde foi restituída plenamente. Aqui, pessoal, também peço um pouco de paciência, que a minha vista também não é uma das melhores, como eu já falei antes. O meu olho esquerdo precisa fazer a cirurgia da catarata, eu já fiz no direito há 3 anos atrás, então a vista está um pouco complicada. Então, perdão desse pobrezinho aqui franciscano. Vamos lá, dar continuidade. Outra serva de Cristo, natural de Perusa, perdera de tal modo a voz ao longo de 2 anos que mal podia articular externamente uma palavra, como na noite da Assunção de Nossa Senhora lhe fosse mostrado em visão que a senhora Clara a livraria. Esperava, ansiosa por esse dia. Quando amanheceu, dirigiu-se às pressas até a mãe, pediu-lhe um sinal da cruz e, apenas assinalada, recuperou a voz. Uma irmã, outra que de nome Cristiana, sofreu por muito tempo de surdez no ouvido e experimentara em vão muitos remédios contra aquele mal. A senhora Clara fez-lhe o sinal na cabeça com elemências. Tocou-lhe o ouvido e a irmã recuperou na hora a audição. Era grande o número de irmãs doentes no mosteiro, afligida por diversos achaques. Como de costume, Clara encaminhou-as para o lugar com sua costumeira medicina, e em 5 vezes que fez o sinal da cruz, na hora 5 foram libertadas da doença. Por esses fatos fica patente que no peito da Virgem estava plantada a árvore da cruz, a qual, encanto com seu fruto, restaurava almas, e as folhas oferecia a medicina exterior. Aqui a gente vê vários relatos de curas, de libertação, de livramento, de inúmeras pessoas diversificadas de Assis. Eram moradores, né? Eram crianças, eram mulheres, eram as irmãs também dentro do mosteiro. Todas elas tinham suas enfermidades. Mas Clara estava ali com a sua fé, na sua intimidade com Deus, sendo aquele canal de Deus para aquelas almas, dando aquele alívio, aquele livramento para o corpo e para a alma. E não é à toa que logo após a sua morte, em 2 anos ou menos, alguns dias, ela foi canonizada santa. Porque antes de ser canonizada, mesmo em vida, já era para muitos ali próximo, ou a quem a conhecia, uma verdadeira santa. A gente vê nos relatos que não era somente pessoas da cidade de Assis. Tinha gente de Perusa, gente da cidade de Pisa e outras cidades a mais. Porque a fama de Clara ia além dos muros, além da própria cidade. Ela estava sendo luz, ela clareava. Como fala o Evangelho, sejamos luz para o mundo, que esse candeeiro não fique debaixo da mesa, mas sim exposto, iluminando e dissipando as trevas. Essas trevas que acorrentam, essas trevas que causam dores, essas trevas que impedem da vida se manifestar plenamente. Pois onde Cristo está, o amor está e a plenitude se manifesta. Então Clara foi esse instrumento.
Mas o primordial de tudo isso só foi possível através da fé que as pessoas tinham. Assim como Cristo próprio falava, a fé te curou. Então somos convidados a trabalharmos em nós a fé, confiar na providência de Deus, que é diferente de testar a Deus ou ser uma pessoa acomodada e preguiçosa na sua espiritualidade. Não é você sofrendo e ficar de braços cruzados, se lamentando, que você vai conseguir essa libertação. E tudo tem o tempo de Deus. Às vezes a pessoa morre naquela aflição e não chega à sua libertação, porque a libertação muitas das vezes numa situação dessa vem com a própria morte e uma nascença para uma vida para a eternidade. Então a gente tem que ter essa intimidade com Deus, compreender nosso momento de cruz, nossos momentos de via crucis, né? Saber carregar e buscar um amadurecimento na fé, buscar um amadurecimento na intimidade com Deus. Então a fé é fundamental. Clara foi um instrumento de Deus. Deus é que fez toda a obra, mas para isso foi necessário ter fé de todos aqueles que tiveram contato com Clara. Então que busquemos trabalhar em nós a fé, busquemos trabalhar em nós também a intimidade com Deus. Muitas das vezes a gente consegue a graça e a cura sem ter outras pessoas como ferramenta, como um curador, mas através da nossa fé, através da nossa oração, a cura acontece. Então busquemos ter essa intimidade e principalmente fé. Fé para um cristão é fundamental. Se você não crê, você está totalmente desorientado. Você não sabe nem sequer se está vivo. Então a fé ilumina os passos. A fé lhe faz querer se aprofundar mais. A fé faz você se lançar nos braços do Senhor sem ter medo algum das consequências, porque Deus é fiel e Ele quer o seu bem. Por mais que fique obscuro, por mais que fique um pouco confuso essa caminhada, mas lá na frente você vai entender o porquê de tudo isso. Assim como a criança que para aprender a andar levou alguns tombos, mas perseverou até dar o seu primeiro passo, assim é a vida de cada um de nós. Teremos sempre nossas cruzes, nossas limitações, mas tudo isso só tem um objetivo, o nosso amadurecimento. E aí que tá, como é que eu encaro esses desafios? Será que é com fé? Será que eu tenho intimidade com Deus para ter essa sabedoria de encarar a situação e superá-lo? Esse é um questionamento que devemos levar-nos e buscar dia por dia ser um cristão melhor, coerente com o Evangelho e compromissado com Deus e com Cristo, pelo Espírito Santo. Amém? Santa Clara, rogai por nós.